Olá, alunos do curso de Administração de Empresas da Faculdade do Futuro. Meu nome é Valéria, eu sou professora da disciplina Administração de Materiais e Patrimônio. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre distribuição. Ainda continuaremos na aula dessa semana a falar sobre distribuição, ok? Nós estávamos falando sobre as vias de distribuição, ou seja, sobre as possibilidades de distribuir o produto para o nosso cliente, que pode acontecer tanto diretamente quanto indiretamente. Diretamente quer dizer que a fábrica ela tem, a sua própria forma de entregar esse produto para o consumidor final. Mas também a gente pode fazer isso utilizando intermediários, como distribuidores, varejistas ou atacadistas, tá bom? Ou utilizando mais de uma dessas opções, que vai levar o nosso produto até o consumidor final, conforme está aí nesse modelo no nosso material. Então, olha lá, nós temos vários tipos de intermediários, ou seja, quando a empresa ela utiliza intermediário, ela não entrega diretamente para o consumidor final, ela precisa de alguém para te auxiliar nesse processo. Lembrando que quanto mais intermediários nós tivermos, maiores os nossos custos de distribuição. Então, isso acaba impactando também no preço do nosso produto para o consumidor final. Então, nós podemos ter comerciantes que se dividem em atacadistas, varejistas e distribuidores, tá? Os atacadistas, ou seja, ele vai vender para uma outra empresa, geralmente os varejistas que vão vender diretamente para o consumidor final. Então, nessas opções que nós temos aí, o varejista, ele entrega diretamente para o consumidor final. Temos os agentes, que se dividem em corretores e representantes, e vendas em consignação também, tá? Que consiste em fluxo de transações, de unidade física, posse e não propriedade. Quando a gente está falando de vendas em consignação, nós temos que um fabricante, ele empresta, seria como ele emprestasse uma determinada quantidade de estoque, né, para um vendedor, e somente quando esse vendedor vende o produto é que ele paga esse estoque, né, esse produto que ele comprou do fabricante, tá bom? Os mais utilizados são os atacadistas, varejistas e distribuidores, e vendas em consignação também. Mas para isso a gente precisa então definir. Nós vamos fazer uma distribuição direta ou indireta, ou seja, nós vamos vender diretamente para o meu consumidor ou nós vamos utilizar alguns dos intermediários citados anteriormente. Quando ela vai ser indireta, eu tenho que definir quantos níveis de intermediário. Eu vou vender diretamente para um varejista ou eu vou vender para um atacadista que vai vender para um varejista que vai vender para o consumidor final. Então, quanto mais pessoas, mais níveis de intermediário nós temos. Na verdade, quanto mais empresas, mais níveis de intermediário nós temos. Que tipos de intermediário escolher e qual o número de intermediários ou clientes? São questões importantes aí na definição do tipo de distribuição. Na via de distribuição direta, geralmente a gente trabalha com um produto que tem um valor unitário alto, baixa frequência de compra, serviços, produtos industriais comumente. Número pequeno de compradores concentrados, o fabricante precisa ter um contato pessoal com o comprador. Quando a margem cobre as despesas de venda, quando o produto é muito sujeito à moda, quando se quer ter domínio da via, e quando é necessário ajustamento, ou seja, adaptar o produto conforme encomenda. Então, produtos com alto valor unitário, vale a pena a gente ter vender diretamente para o consumidor, porque a gente tem condições de arcar com esses custos de vender diretamente para o consumidor. Uma outra questão é a gente ter que manter um contato próximo com ele para passar informações especializadas, Então, esse tipo de produto, ele requer uma distribuição direta. E quando vai do fabricante para o varejista, ou seja, quando a gente aqui
quando a gente distribui indiretamente, aqui tá errado, eu coloquei vias de distribuição direta, mas nesse caso é indireto, o fabricante ele vai vender para um varejista, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque que tipo de produto que a gente vai utilizar, que a gente vai vender, né, nesse tipo de distribuição. Então, de novo, nós temos que observar as características do produto. Geralmente, quando a gente vai utilizar intermediários, a gente está falando de um produto de consumo em massa, que ele é um produto também padronizado, ele não tem muita diferença, tá? Ele é um produto que é mais barato, o custo unitário dele é mais baixo, né? Então, aí são algumas características. A gente também pode observar, precisa de observar a intensidade da distribuição, ou seja, é uma distribuição intensiva, seletiva ou exclusiva? Intensiva quer dizer que em todos os locais precisa de ter esse produto. Então, quando a gente pensa na Coca-Cola, se a gente for num restaurante chique, numa grande cidade, nós vamos encontrar uma Coca-Cola para comprar. Mas se nós formos em qualquer cidade do interior, né, em qualquer lugarejo distante, qualquer bar, boteco, né, ou armazém, nós também encontraremos a Coca-Cola. Então, ela é uma distribuição intensiva, em qualquer lugar nós conseguimos entregar, tá? Distribuição seletiva e distribuição exclusiva. A distribuição seletiva, ela tem vendas mais agressivas, ou seja, a gente vai precisar de um empenho maior das pessoas para vender aquele tipo de produto. E ele não é um produto como uma alimentação, como um produto de higiene pessoal que a gente encontra em qualquer lugar. Ele já tem uma distribuição um pouco mais seletiva. E a distribuição exclusiva, ela é extremamente seletiva, ou seja, ela é um avanço da seletiva. Né? A gente está falando de especialidades, serviços de assistência técnica. Então, na distribuição exclusiva, ela tem uma característica muito mais especializada e customizada, exclusiva, efetivamente, de um determinado produto, tá? E aí, para escolher, então, entre as alternativas de distribuição, nós temos que observar o mercado, nós temos que observar custos, nós temos que observar empresa, o produto, estrutura da distribuição existente, nós temos que observar a concorrência, flexibilidade das várias alternativas, tradição existente no ramo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu vou vender um produto, eu preciso de observar como a minha concorrência já distribui aquele produto. Por quê? Porque a distribuição é baseada na característica, né, em como o consumidor se comporta, né? Então, observar a concorrência é muito importante. Observar se aquela estrutura de distribuição ela é flexível, como a gente está vendo agora, né? Na questão do coronavírus no Brasil, do novo coronavírus no Brasil. A forma de distribuir os produtos da maioria das empresas mudou. Muitas empresas fecharam e começaram a trabalhar com vendas, né, no e-commerce ou entregar para o cliente o produto em casa. Então, isso é uma nova forma de distribuição. Então, diante dos novos contextos de crise e tudo mais, as empresas precisam de ter uma certa flexibilidade para se adaptar às circunstâncias. Aqui eu coloquei o organograma de distribuição, ou seja, dentro das empresas a gente tem um gerente de distribuição, que ele é responsável pelo processamento do pedido, controle de estoques, armazenamento, faturamento, transporte e embalagem. Então, todas essas áreas, elas fazem parte, né, do processo de distribuição da empresa. Então, quando nós falarmos de distribuição física, né, nós temos que considerar quanto distribuir, onde distribuir, quando distribuir e a quem distribuir. Então, a quantidade que eu vou distribuir ela é importante. Ela vai definir qual é o modal que eu vou utilizar, qual é o transporte, qual é o maquinário que eu vou utilizar para movimentar esse equipamento, né? Onde eu vou distribuir vai impactar em qual modal que eu vou utilizar para fazer com que essa mercadoria chegue até lá. Quando? É hoje? É amanhã? É daqui um mês? É daqui um ano? Né? É para o Brasil? É para outro país?
né? Para quem? Quem que é esse meu consumidor? Né? Quais são as necessidades, quais são as expectativas desse meu consumidor frente a um produto, né? A disponibilidade desse produto. Então, são fatores que a gente precisa de considerar dentro da distribuição. Ainda temos outros pontos a serem considerados que serão abordados na nossa próxima aula. Muito obrigada, até lá!